nossos antepassados tiveram ideias muito boas. Algumas delas funcionam até hoje no nosso dia a dia e fazem toda a diferença. Muitas vezes o que funciona melhor é a combinação da sabedoria tradicional com a tecnologia de ponta. No programa de hoje nós temos as duas. Olá, bem-vindo e bem-vinda ao EcoAfrica. Eu sou Regina Ernesto, estou em Maputo, Moçambique. É um enorme prazer tê-lo e tê-la na nossa companhia. Vamos aos destaques de hoje. Plantas autóctones fornecem alimentos e rendimentos às mulheres do Níger. Por que é que poderemos ter mais turbinas eólicas a ser feitas de madeira e não de aço? Porque estão os peixes a morrer ao largo da costa da Dinamarca. Começamos no Uganda, onde o crescimento da população anda de mãos dadas com a expansão do setor da construção. E isso pode ter consequências graves para o meio ambiente. Engenheiros andam à procura de alternativas para os materiais que prejudicam o meio ambiente e encontraram algumas soluções promissoras. Estes tijolos são prensados a seco, não cozidos em forno. São de areia, um pouco de cimento e muita força. Sem madeira, já que não há forno. O arquiteto uganês Steven Juko acredita que a mudança para materiais alternativos já vem tarde. Quando passamos por matas, já não há florestas, não se sente a escuridão ao redor. O problema é grave. Temos de parar de queimar tijolos para fazer as nossas casas. Cerca de 1/4 de cada tijolo é de cimento, cuja fabricação produz muito dióxido de carbono. Mas os tijolos de encaixe são fáceis de montar e necessitam menos cimento que os normais. The block that comes out is the interlocking. It interlocks at the top. O bloco encaixa no topo, nos lados e na base, reduzindo a base de cimento necessária para construir uma estrutura. Assim, diminuímos as emissões e a quantidade de árvores cortadas para produzir tijolos ou construir casas. In order to produce a brick or to build a house. No Uganda, a maioria das casas ainda é feita de tijolos cozidos em forno, que usam lenha. Há milhares de pequenas empresas de tijolos pelo país. A falta de casas aumenta a demanda por esses tijolos. Usar tijolos prensados pode poupar muita lenha. As casas têm o mesmo aspecto e há vantagens para os proprietários. Construir com tijolos de encaixe permitiu-nos ter o edifício em menos de 2 meses. Cabia no orçamento e poupamos no transporte dos materiais. O setor da construção é um dos maiores emissores de carbono. O fabrico de cimento é responsável por cerca de 8% das emissões globais de carbono. Por isso, engenheiros como Mário Nuaireza estudam formas de reduzir ou eliminar o cimento nos tijolos. Mário trabalha na Eco Concrete, que usa cinzas vulcânicas para fazer cimento. O cimento tradicional é feito de calcário e sua queima emite muito carbono. Quando se aquece 1 kg de calcário, emite-se cerca de 44% de dióxido de carbono, retendo-se cerca de 55% com cimento. Para 1 tonelada são emitidos 500 kg de dióxido de carbono, é cerca da metade. Mário trabalha com estudantes da Universidade de Makerere, em Kampala. As cinzas vulcânicas são abundantes no Uganda. A receita usa hidróxido de sódio, mas não precisa ser aquecida, consumindo 5 vezes menos energia que o cimento de calcário. Testes mostraram que este produto pode reduzir as emissões em 80% comparado ao cimento Portland usado mundialmente.
Usamos em blocos de construção e fizemos testes de absorção de água. Esses materiais provaram ser melhores que o cimento Portland. A engenheira e o arquiteto partilham um objetivo em comum: tornar a construção no Uganda mais sustentável. A maioria pode cuidar do que come e como vai ao trabalho, mas, como engenheiros, temos espaço para inovar e reduzir emissões de dióxido de carbono. Como profissionais de construção, arquitetura ou engenharia, somos responsáveis por muitos projetos. O processo começa com nossas recomendações e especificações aos clientes. Enquanto Steven utiliza os seus tijolos há vários anos, Marion está a iniciar uma produção piloto. Espera conseguir, em breve, luz verde das autoridades locais. É incrível como uma boa ideia pode ter um efeito tão positivo na vida das pessoas. Na próxima reportagem passamos da água para a energia eólica. Todos sabemos que as turbinas eólicas são uma ótima fonte de energia limpa, mas a construção das turbinas de aço pode consumir muito dióxido de carbono. Esta é uma realidade que levou investigadores suecos a questionar: que tal fabricá-las com um material diferente? A energia eólica é amiga do ambiente, mas construir as suas torres não é. Os materiais têm uma grande pegada de carbono, especialmente quando são feitos de aço, como quase todos atualmente. É por isso que a sueca Modivion usa um material tradicional, madeira. É feita de 4 módulos montados numa secção tubular. Empilha-se e no final obtém-se uma torre alta. Para a Modivion, o céu é o limite. Vamos construir até 214 metros. A primeira turbina comercial foi erguida em Skara, no nordeste de Gotemburgo. Ainda não é tão alta, apenas 105 metros. A torre é de madeira laminada moldada. Pelar madeira é mais forte do que a parafusar ou pregar. A Modivion diz que a madeira é cultivada de forma sustentável. A primeira torre comercial tem uma turbina de 2 megawatts. Ao contrário do aço, a madeira resiste às condições do mar. Água e aço não combinam. Madeira e água funcionam bem juntos. Protegemos as torres com um revestimento para resistir ao mar. Em 2021, a dinamarquesa Vestas investiu na Modivion. Eles também construíram a turbina em Skara. Se as torres de madeira se popularizarem, a energia eólica será mais ecológica. Continuamos na Escandinávia e agora a olhar para a costa da Dinamarca, que parece bonita, mas que na realidade está quase sem vida marinha. Isso deve ser ao fato da água estar em muito mau estado. O Mar Báltico, com a sua natureza deslumbrante, é um dos destinos mais populares do norte da Europa. A costa da Fjord de Vejle é uma das áreas mais caras da Dinamarca. Mas esta beleza é enganadora. As viagens semanais de pesca mostram a Lasse Mikkelsen como o fjord está a morrer. Sob a superfície, as algas florescem, turvando a água e privando peixes e plantas de luz e oxigênio. Imagens de cientistas mostram como o fundo do fjord está quase sem vida, em águas antes cheias de bacalhau, sólia e tamboril. Era um paraíso para pescadores, diz Mikkelsen, mas agora quase não há peixes. Mikkelsen pesca há mais de meio século. Esperava continuar a pescar após a reforma para completar a pensão. Agora, sair com o barco não vale a pena. Faz-me sentir frustrado que ninguém esteja realmente a fazer alguma coisa. Parece que aqueles que deveriam agir estão apenas a tentar passar a culpa.
Para Mikkelsen, os agricultores da Dinamarca são os culpados, pois, com menos de 6 milhões de habitantes, têm o dobro de vacas e porcos. Muitos agricultores usam fertilizantes que, eventualmente, acabam no mar. A quinta de Christian Arde Madsen fica a poucos quilómetros do fiord. Ele já reduziu o uso de nitratos ao mínimo. Ele usa imagens de satélite para monitorizar os campos que precisam de fertilizante e os que não necessitam. Ele acha impossível abandonar totalmente os fertilizantes. Acho bom termos reduzido o nitrogênio, mas não iremos mais longe. Estamos no limite mínimo que podemos aceitar como agricultores. As plantas precisam de nutrientes. O grão não cresce sem eles, diz o agricultor. E desde que reduziu o uso de fertilizantes, as plantas sobrevivem apenas com o que resta no solo. Matt Christiansen conhece o problema. Como gestor de natureza, supervisiona um projeto para restaurar o ecossistema do fiord de Vejle. Ele conhece os dados. Neste momento, sabemos com certeza que 80% dos nutrientes emitidos para o fiord de Vejle vêm da agricultura. Também temos 10% hoje de águas residuais urbanas e talvez 10% da agricultura. Isso diz-nos para onde precisamos olhar. O escoamento de nitratos exponencia o crescimento de algas que cobrem tudo no fiord, matando até ervas marinhas. Esta erva marinha é um dos elementos mais importantes no ecossistema ao longo da costa do Mar Báltico. Produz oxigênio e o habitat de peixes mais pequenos. É por isso que Christiansen e a sua equipa se dedicaram a plantar novos leitos de ervas marinhos no fiord. Mas a restauração é complicada. Estão a construir recifes artificiais e fazendas de mexiões. Estes mexiões filtram a água suja, permitindo que mais luz penetre. A erva marinha pode retornar e produzir oxigênio. Mas quando muitos nutrientes são despejados no mar novamente, as algas retornam e o equilíbrio frágil é quebrado. Chegamos a este ponto de ruptura. O sistema colapsou nos últimos 5 a 6 anos. Isto é apenas o começo. Vamos ver esta situação por todo o Báltico. Ao longo da costa, o ecossistema do mar foi perturbado. Lasse Mikkelsen vê apenas caranguejos nas redes que coloca no fiord de Vejle. Como já não têm inimigos naturais, tornaram-se uma praga, destruindo a erva marinha, comendo os mexiões e matando os peixes jovens. Mikkelsen espera agora que todos assumam mais responsabilidade e ajam para salvar o fiord. Porque o problema que o Dinamarca está a tentar atualmente a resolver já está a alastrar-se a todo o Báltico. Esta é, sem dúvida, uma situação preocupante. Todos nós precisamos de assumir a responsabilidade pelo bem-estar do nosso planeta. E por falar em responsabilidade, aqui em África somos nós, as mulheres, que carregamos parte dela. Afinal, ainda somos nós que muitas vezes cuidamos da casa, da família, incluindo a preparação das refeições. E os produtos frescos para essas refeições vêm muitas vezes dos mercados. Nos arredores de lagos, frutas e legumes são cultivados para os mais de 15 milhões de habitantes. Há muito que não há espaço para isso dentro da cidade. Com o rápido crescimento urbano, é preciso mais tempo para levar os produtos até os clientes. Mas os alimentos devem ser entregues rapidamente, pois faltam instalações de refrigeração em todo o país. Grande parte dos produtos frescos estraga-se antes de poder ser vendida. É algo que frustra a Ramota Olaoka desde que abriu o seu negócio há 13 anos. Tentamos vender os produtos antes do final do dia seguinte.
Quando está muito sol, tapamos para não estragar. O preço baixa quando já não estão frescos. Ontem vendi estes por quase 10.000 naira, mas tive de baixar para 6.000. Quando estragam, temos de deitar fora. É um desperdício e perdemos dinheiro. Ao mesmo tempo, muitas pessoas em Lagos não têm o suficiente para comer. Michael Simbola, fundador do Banco Alimentar de Lagos, diz que o desperdício alimentar está a aumentar. Um nigeriano desperdiça cerca de 189 kg de alimentos por ano. Mais de 40% dos alimentos que produzimos perdem-se. O valor dos alimentos desperdiçados anualmente é superior a 750 mil milhões de dólares. A maioria dos agricultores não tem capacidade para armazenar alimentos por muito tempo. Muitos dos alimentos que acabam em aterros provocam emissões de gases com efeito de estufa que afetam o clima. Esta é uma solução para a falta de espaços de refrigeração. O Cold Herbs foi desenvolvido por uma startup nigeriana. Queremos prolongar a vida útil deste produto, de 2 para cerca de 21 dias. Por isso, esta câmara frigorífica tem ajudado muito a evitar perdas pós-colheita e desperdício de alimentos. A iniciativa opera em 28 estados da Nigéria e tem mais de 6.000 clientes. As câmaras frigoríficas usam inteiramente a energia solar. Clientes como Caribou Musa pagam o equivalente a 25 cêntimos por dia para armazenar uma caixa de vegetais. Agora, o comerciante pode cobrar preços mais altos pelos seus produtos porque permanecem frescos por mais tempo. Muna da kwastomomin da ke zuwa sayan kaya irin wannan na danyen kayan nan. Antes comprávamos pequenas quantidades, apenas o suficiente para garantir que vendemos no mesmo dia. Mas agora, com a câmara frigorífica, podemos comprar a granel e armazenar sem problemas. Podemos atender às necessidades dos nossos clientes a qualquer momento. Tun daga kurun kawai za ka je ka ɗebo kayanka ne ka zo ka sayar masa ba tare da ka ce mai ya tafi sai gobe. No entanto, para muitos comerciantes, a refrigeração continua a ser um sonho. Soluções como o Cold Herbs ainda são muito limitadas e a procura é enorme. Cerca de 220 milhões de pessoas vivem na Nigéria e a população está a crescer mais depressa do que em quase todos os outros países de África. Continuamos com o tema alimentação. Em muitas comunidades rurais da região do Sahel, as mulheres estão a redescobrir plantas autóctones que crescem em estado selvagem e que outrora fizeram parte da dieta dos seus antepassados. Em tempos de alterações climáticas, estas plantas têm muitos benefícios. Estas mulheres são habilidosas a recolher as folhas das árvores de ginga. Na aldeia de Dambuda, elas são muito procuradas. Podem colher folhas durante todo o ano, usando-as para cozinhar ou para vender no mercado na cidade vizinha de Zinda. Antes íamos ao mato cortar lenha para vender e comprar comida. Um dia fui a Zinda para um funeral e os meus parentes levaram-me à Sahara Sahel Foods, no bairro deles, e disseram-me que compravam frutos de adua, tâmaras de deserto. Então comecei a vendê-los. As pessoas em casa riam-se. Por que é que alguém compraria frutos de adua? Mas depois outras duas juntaram-se. Agora somos 40 mulheres. A ideia de colher e vender plantas selvagens nativas veio de Joseph Garvey. Ele cresceu no Níger e pensava nos benefícios de revitalizar árvores nativas com a anza selvagem. Eles costumavam ter a anza, costumavam comer a anza, mas apenas em tempos de dificuldades. Quando começamos a trabalhar com eles, começamos a comprar a anza deles. No início, eles estavam relutantes, não achavam que estivéssemos a falar a sério, mas perceberam que estávamos realmente a comprar e envolverem-se na colheita de muita anza, ficando felizes com o rendimento extra que conseguiram. But they were still considering it something that they'd rather not eat themselves. Agora mudaram de opinião.
Como uma empresa social, a Saara Sahel Foods sensibiliza as comunidades locais sobre as árvores nativas que podem fornecer folhas, frutos e sementes nutritivas. Há alguns anos tivemos um programa de treino especial e mostramos-lhes diferentes receitas, diferentes formas de preparar anza e fazer pratos agradáveis e refeições saborosas. E isso realmente ajudou. No ano seguinte disseram que tinham muita pouca anza para vender-nos e a razão era que, basicamente, agora estavam eles próprios a ingeri-las. E, em vez de nos vender, preferiam guardá-la para as suas próprias necessidades. Exatamente o resultado que queria. A Saara Sahel Food atua na região de Zinda desde 2014 e hoje trabalha com 1.500 pequenos agricultores e 80 aldeias. Fornecem frutos e folhas de mais de 20 espécies de plantas locais para produzir óleo, compotas, especiarias e pastelaria. Cerca de 60 produtos são vendidos no Níger e alguns exportados. Até hoje, muitas pessoas pensam que esses alimentos do mato são coisas locais e não têm valor particular. Não lhes dão importância porque crescem no mato. Algumas pessoas começaram a entender a utilidade dos nossos produtos. Por exemplo, os médicos do Hospital Nacional de Zinda prescrevem alimentos da nossa loja, como papa de anza, que ajuda os diabéticos. Os cursos de culinária da Saara Sahel Food são populares. Hoje, a instrutora Awa Abu mostra às mulheres o que podem fazer com o fruto da anza, rico em proteínas. São ensinadas muitas coisas, como cozinhar a anza com molho feito de juta com fruto de chifre, que não conheciam, papa de anza, que também não conheciam, e biscoitos de polpa de jujuba. Basicamente, ensinamos-lhes muitas coisas. Joseph Garve aprendeu muito com o seu pai norueguês. Arne Garve era um jovem quando emigrou para o Níger com a sua esposa. Começou a recolher sementes de plantas indígenas e a replantá-las usando o método de semeadura direta. Assim, a Saara Sahel Foods replantou com sucesso 160 variedades locais. Os agricultores seguiram o exemplo. Aqui na comuna de Dago, a 35 km de Zinder, muitas árvores foram plantadas pelos próprios agricultores. A ideia de semeadura direta é que pode ser ensinada aos agricultores e os agricultores podem ensinar-se uns aos outros. E uma vez estabelecido o que chamamos de economia de culturas perenes selvagens, terá o seu próprio impulso. Eu gostaria de inspirar pessoas, não só aqui, mas em todo o mundo. Joseph Garve também ensina na Universidade em Zinda. Trabalha conjuntamente com o Dr. Abdul Rabiou. O tema das plantas selvagens locais faz parte do currículo e ele tem enviado regularmente estudantes para estagiar. A Saara Sahel Foods tornou-se um campo de treino para os nossos estudantes. É onde eles vão aprender sobre plantas destas zonas áridas e semiáridas do Níger. Depois de 10 anos na região de Zinder, o projeto de Garve está a florescer. Muitas famílias de pequenos agricultores são agora especialistas em várias variedades de árvores locais, passando os conhecimentos para os seus filhos. As crianças observam-te desde pequeninas. A minha filha entende que é com o rendimento desses esforços que lhes compramos certas coisas. Ela segue os nossos passos e é por isso que de vez em quando também planta árvores. Jamila Yusuf tem um rendimento regular e pode alimentar a família. Conseguiu até construir a sua casa. As pequenas sementes deram fruto. Então, ainda há muito trabalho a fazer. Bom, como sempre, aprendemos muito esta semana. Esperamos que tenha gostado desta edição, tal como nós gostamos. Obrigada pela companhia. Eu sou Regina Ernesto e despeço-me a partir de Maputo, em Moçambique. Até para a semana.
Perdeu um programa? Não há problema. Temos novidades. No site dw.com/pt/EcoAfrica pode ver o que se passou no EcoAfrica da semana passada. Como ter verduras frescas no jardim, o que acontece com o lixo que produzimos e como funciona, por exemplo, a energia solar. O EcoAfrica encontra pessoas que procuram caminhos e maneiras para cuidar melhor do clima, do meio ambiente e dos animais, do mar à terra. Todas as semanas, novas histórias repletas de informações e inspirações de todo o continente africano e que estão disponíveis para rever a qualquer momento. Aproveite!